Fala, gentilianos! Bem-vindos à Escola EGE. Se ajeita aí porque essa aula é para você que busca uma vaga no concurso público de Valparaíso de Goiás. Já te adianto, essa aula foi pensada para quem quer ser aprovado. E presta atenção no formato, porque isso aqui não é aula tradicional não. Essa aula foi toda construída em cima da resolução de questões, para você revisar o conteúdo de forma rápida e objetiva, ok? Então a aula vai ser assim. Na primeira parte, a gente vai trabalhar questões sobre LGPD e Lei de Acesso à Informação. Depois, na segunda parte, eu trago questões comentadas sobre processo administrativo. E para fechar com chave de ouro, a gente faz uma revisão completa do plano de cargos, carreiras e remuneração do município. Exatamente esse PCCR que costuma derrubar muita gente na prova, né? E deixa eu te contar uma coisa importante. No vídeo anterior sobre a história, geografia e economia de Valparaíso, vocês deixaram tantos likes que batemos nossa meta interna de likes em menos de 15 dias. E, sinceramente, o mínimo que a gente podia fazer era agradecer esse carinho trazendo essa aula para vocês. Então já aproveita agora, antes de começar, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica ligado aqui, porque sempre estaremos trazendo novidades aqui no canal. Agora sim, vamos deixar de conversa fiada, né? Respira, foco e vamos começar a nossa aula. E como prometido, começamos com a parte 1. Serão 5 questões sobre a LGPD e Lei de Acesso à Informação. Bora lá! Questão 1. Em uma cultura de acesso, os agentes públicos entendem que as informações pertencem ao cidadão. Por isso, é dever do Estado fornecê-las de forma rápida, clara e útil para atender bem às necessidades da sociedade. Nesse contexto, é correto afirmar que, de acordo com a Lei de Acesso à Informação, Lei nº 12.527 de 2011, o acesso à informação é reconhecido como um direito humano fundamental, baseado no princípio de que toda pessoa deve ter a liberdade de buscar, receber e divulgar informações e ideias por quaisquer meios. Tempo. A lei concretiza o artigo 5º, 33º da Constituição, reconhecendo o acesso à informação como direito fundamental do cidadão e dever do Estado, base da transparência pública. Essa afirmativa é verdadeira. Na questão 2, temos, de acordo com o capítulo 3 da Lei de Acesso à Informação, do procedimento de acesso à informação, é correto afirmar que os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso à informação por meio de seus sítios oficiais na internet. Tempo. Explico. A Lei de Acesso à Informação obriga os órgãos públicos a disponibilizarem pedidos de informação também pela internet, facilitando o acesso do cidadão e fortalecendo a transparência administrativa. Mais uma afirmativa verdadeira. Questão 3. A Lei nº 12.527 de 2011, Lei de Acesso à Informação, regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas. Considerando as disposições do referido diploma legal acerca da abrangência, do procedimento de acesso e da classificação de informações, nesses moldes podemos dizer que as informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem terão seu acesso restrito pelo prazo máximo de 30 anos, por se tratar de informações classificadas como ultrasecretas. Tempo. Essa afirmativa é errada. Sabe o porquê? Veja, informações pessoais não são classificadas como ultrasecretas. Elas têm proteção própria. O prazo de 25 anos aplica-se apenas às informações classificadas por grau de sigilo. Vou fazer assim. Essa tabela mostra a classificação da informação e os prazos para se manter a restrição no acesso. Pausa o vídeo aqui. Tira um print, anota, porque não deve ser difícil que na sua prova apareça alguma questão que precise de prazos, certo? Melhor, vou postá-la em nossas redes sociais. Assim você garante a tabela com uma qualidade superior, ok? Vou deixar o link das nossas redes no primeiro comentário fixado.
Siga a gente lá também. Assim você fica ainda mais ligado nas nossas novidades. Agora, vamos para a próxima. Questão 4. A respeito da Lei de Acesso à Informação, LAI, julgue o item seguinte. Quando não for autorizado o acesso integral à informação, por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa, por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo. Tempo. Mesmo havendo parte sigilosa, a lei garante acesso à parte não sigilosa, desde que seja ocultado o trecho protegido. Assim, se garante a transparência sem violar o sigilo legal. Afirmativa, verdadeira. E, finalmente, a questão 5. Sobre a responsabilidade no caso de acesso à informação, analise a afirmativa. O agente público que fornecer informação incorreta, incompleta ou imprecisa, mesmo que culposamente, poderá ser responsabilizado na forma da lei. Tempo. A responsabilização ocorre quando o fornecimento incorreto for intencional. A lei não pune o agente por erro culposo, mas por conduta dolosa. Note que a questão falou mesmo que culposamente. Lembre-se que culposo quer dizer não proposital. Sei que o termo soa estranho, mas é assim que é. Só aceita e vai. Assim, essa afirmativa está errada, ok? Pausa rápida para você se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim a gente não se perde de vista, beleza? Agora, a parte 2. 5 questões sobre o processo administrativo federal, a Lei nº 9.784 de 99. Questão 1. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, Lei nº 13.709/2018, traz alguns conceitos importantes. Assim, referida lei define anonimização como a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo. Tempo. Bem, essa afirmativa é verdadeira, pois ela define corretamente a anonimização como técnica que impede a identificação do titular, direta ou indireta, utilizando meios técnicos razoáveis disponíveis no momento do tratamento. Questão 2. É considerado dado pessoal sensível para os fins da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709, de 2017, qualquer informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Tempo. A afirmativa define dado pessoal comum. Dado pessoal sensível é categoria específica, como saúde, religião, biometria e opinião política, com proteção legal reforçada. Portanto, a afirmativa está errada. Indo para a questão 3. Com base na Lei nº 13.709 de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, julgue o item a seguir. Consentimento é a manifestação livre do titular, pessoa natural ou jurídica, sobre o tratamento de seus dados para quaisquer fins. Tempo. Essa foi capciosa, viu? Deixou o erro bem discreto. Quaisquer fins, não. Consentimento só vale para pessoa natural e deve ser livre, informado, inequívoco e para finalidade específica, não geral, conforme exige expressamente a LGPD. Afirmativa errada. E na 4, diz: o uso compartilhado de dados pessoais pelo poder público deve atender a finalidades específicas de execução de políticas públicas e atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades públicas, respeitados os princípios de proteção de dados pessoal. Sobre os princípios de proteção de dados pessoal, analise a seguinte afirmativa. O princípio da qualidade dos dados diz respeito à garantia aos titulares de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados o segredo comercial e industrial. Tempo. Ai.
Às vezes a banca fazem essas questões gigantescas só para te vencer pelo cansaço. Quer uma dica? Treine, responda muitas questões, porque depois que acostuma, isso deixa de ser um obstáculo. Bem, Já adianto que esta está errada. Ela mistura conceitos. As bancas gostam de misturar conceitos para pegar candidatos com pouco treinamento. Sabe aquela de já ouvi falar nisso, então deve ser certa. Cuidado para não cair nisso, ok? Por isso que treinamento é tudo. Veja, a definição apresentada é do princípio da transparência. Qualidade dos dados refere-se à exatidão, clareza, relevância e atualização das informações tratadas. Questão 5. Com base na Lei nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, julgue o item a seguir. O princípio da transparência assegura aos titulares o direito a informações claras, precisas e de fácil acesso sobre o tratamento dos seus dados pessoais e sobre os responsáveis por esse tratamento, respeitando os segredos comercial e industrial. Tempo. Então, o princípio da transparência garante informações claras e acessíveis sobre o tratamento de dados e seus responsáveis, respeitando os segredos comercial e industrial. Assim, essa afirmativa é verdadeira. Agora a parte 3. Plano de cargos, carreiras e remuneração do município de Valparaíso de Goiás, PCCR. E começando com a afirmativa de número 1. O plano de cargo, carreiras e remuneração dos servidores públicos municipais de Valparaíso de Goiás alcança todas as carreiras dos servidores efetivos municipais, inclusive a administração, educação e saúde. Tempo. Bem, essa afirmativa é verdadeira. O parágrafo único do artigo 1º do PCCR determina que todas as carreiras dos servidores efetivos, inclusive a administrativa, educação e saúde, são regidas por esta lei. Agora, vamos para a afirmativa de número 2. Os cargos comissionados do município de Valparaíso de Goiás devem ser regidos pelo plano de cargo, carreiras e remuneração dos servidores do município. Tempo. Essa é falsa, ok? Porque o artigo 1º do PCCR estabelece que esta lei só se aplicará para os cargos de provimento efetivo, organizados em carreira, não abrangendo cargos em comissão. Beleza? Afirmativa 3. O plano de cargo, carreiras e remuneração dos servidores públicos municipais de Valparaíso de Goiás tem como fundamento a valorização do servidor público. Tempo. Então, o artigo 2º, inciso 4º, estabelece expressamente como fundamento do plano a valorização do servidor. Essa afirmativa é verdadeira, certo? Agora, afirmativa 4. O plano de cargo, carreiras e remuneração dos servidores públicos municipais de Valparaíso de Goiás define que carreira é o conjunto de cargos em classes, com ascensão por tempo e merecimento. Tempo. Essa é falsa, pois, conforme o artigo 3º, inciso 4º, padrão é a identificação numérica do valor do vencimento. O agrupamento conforme qualificação corresponde à classe, ok? Agora vamos para a afirmativa de número 6. O plano de cargo, carreiras e remuneração dos servidores públicos municipais de Valparaíso de Goiás, o PCCR, organiza 3 categorias funcionais: gestão, educação e saúde. Tempo. Isso mesmo, o artigo 4º do PCCR organiza as carreiras em 3 categorias funcionais: gestão pública e governamental, educação e saúde. Afirmativa verdadeira. Afirmativa 7. A carreira de gestão pública, segundo o plano de cargo, carreiras e remuneração de Valparaíso de Goiás, possui cargos de nível médio e superior. Tempo. O artigo 5º prevê cargos de nível médio, o agente e o técnico, e de nível superior, o analista, na carreira de gestão pública e governamental. Por isso,
essa é verdadeira. Beleza? Agora vamos para a afirmativa de número 8. O plano de cargo, carreiras e remuneração de Valparaíso de Goiás estabelece que a progressão dentro da mesma classe exige interstício mínimo de 2 anos. Tempo? Então, essa é verdadeira, pois o artigo 9º estabelece como requisito para a progressão funcional dentro da mesma classe o interstício de 2 anos em relação à última progressão, promoção ou a nomeação, conforme definido em lei. Certo? Bora para a próxima? Afirmativa 9. Para progredir, segundo o PCCR, que é o Plano de Cargo, Carreiras e Remuneração de Valparaíso de Goiás, o servidor não pode ter sofrido sanção disciplinar nos últimos 12 meses. Tempo? Essa é verdadeira, tá? A resposta está no inciso 4º do artigo 9º. Neste artigo, a lei exige para a progressão funcional dentro da mesma classe que o servidor não tenha sofrido sanção disciplinar nos 12 meses imediatamente anteriores ao pedido. Agora, afirmativa de número 10. Segundo o Plano de Cargo, Carreiras e Remuneração de Valparaíso de Goiás, a progressão funcional depende exclusivamente do tempo de serviço. Tempo? Já te adiantando. O Plano de Cargo, Carreiras e Remuneração de Valparaíso de Goiás não se limita apenas ao tempo de serviço, tá? Bem, no artigo 9º podemos ver a existência de requisitos cumulativos, como frequência em cursos de capacitação, atingimento de metas, interstício, ausência de sanção disciplinar e de faltas injustificadas. Beleza? Então vejamos a afirmativa de número 11. Segundo o Plano de Cargo, Carreiras e Remuneração de Valparaíso de Goiás, para que o servidor possa ser promovido, é necessária a aprovação em 2 ciclos avaliativos imediatamente anteriores. Tempo? A resposta está no artigo 10, inciso I do PCCR de Valparaíso. Este artigo estabelece que a promoção depende cumulativamente da aprovação do servidor em avaliação periódica de desempenho nos 2 ciclos avaliativos imediatamente anteriores à promoção. Por isso, essa afirmativa é verdadeira, ok? Próxima. Veja. Afirmativa 12. Considerando o previsto no Plano de Cargo, Carreiras e Remuneração de Valparaíso de Goiás, para servidor de nível médio progredir da classe C para a D, exige-se curso superior. Tempo? Então, essa afirmativa é verdadeira. O PCCR estabelece que para servidores de nível médio, a promoção da classe C para a classe D exige a apresentação de certificado de conclusão de curso superior, tá? Agora, vejamos a afirmativa 13. Nos moldes do Plano de Cargo, Carreiras e Remuneração de Valparaíso de Goiás, o servidor em estágio probatório poderá ser promovido, desde que cumpra todos os requisitos para a promoção. Tempo? Bem, o PCCR veda, ou seja, proíbe, a promoção do profissional em estágio probatório, ainda que preencha os demais requisitos, permitindo promoção somente após a confirmação na carreira e o cumprimento do interstício mínimo na classe, ok? Essa afirmativa é falsa. Agora, a 14. Para o Plano de Cargo, Carreiras e Remuneração de Valparaíso de Goiás, o interstício para promoção na classe é de 5 anos de efetivo exercício. Tempo? Que palavrinha estranha, né? Interstício. Mas interstício só quer dizer intervalo mínimo de tempo, beleza? Bem, vamos para o que importa, né? No artigo 11 do PCCR, podemos ver que só pode ser promovido o servidor que conte com pelo menos 5 anos de efetivo exercício na respectiva classe, certo? Essa afirmativa é verdadeira. Afirmativa de número 15. Acerca das condições para a promoção, o Plano de Cargo, Carreiras e Remuneração de Valparaíso de Goiás estabelece que o mesmo punido com suspensão nos últimos 24 meses, o servidor pode concorrer à promoção normalmente. Tempo? Bem, essa é falsa. O artigo 12 veda, ou seja, proíbe a participação em promoção ao servidor que tenha sido punido nos últimos 24 meses com pena de suspensão, tá?
Mesmo que a pena tenha sido convertida em multa, se a infração é punível com suspensão, então o servidor não poderá ser promovido pelos próximos 24 meses, ok? Agora, vamos para a afirmativa de número 16. Conforme o Plano de Cargo, Carreiras e Remuneração de Valparaíso de Goiás, os processos de promoção e progressão ocorrem a cada 2 anos, sem data fixa. Tempo. Bem, o artigo 13 do PCCR determina que os processos de promoção e progressão ocorrem a cada 2 anos, em momento definido pela administração, vedada vinculação à database ou periodicidade fixa. Essa é verdadeira, certo? Chegando à afirmativa de número 17, temos: o Plano de Cargo, Carreiras e Remuneração de Valparaíso de Goiás estabelece que a contratação temporária de servidores para o município não pode ultrapassar 50% do quantitativo do cargo. Tempo. O PCCR de Valparaíso estabelece que as contratações temporárias não podem exceder 30% do quantitativo de cada cargo e não 50% como afirma a proposição. Essa afirmativa está errada. Mas, se liga, é 30% do cargo, não é do total de servidores, certo? E mais um detalhe, a contratação tem que ser por necessidade excepcional, por isso fica esperto com essas palavras-chave. A contratação é limitada a 30% do cargo e por necessidade excepcional, beleza? Agora, temos uma afirmativa que é a cara de quem vai fazer para a educação, então presta atenção nessa. Afirmativa 18. Nos termos do Plano de Cargo, Carreiras e Remuneração de Valparaíso de Goiás, o diretor escolar deve ser servidor efetivo do magistério e não estar em estágio probatório. Tempo. Isso mesmo. Essa afirmativa é verdadeira. PCCR exige que a função de diretor seja exercida por servidor efetivo do magistério, vedada a designação de quem esteja em estágio probatório. Você sabia disso? Como sei que vocês gostam dessa área, vou mandar outra questão desse tipo. Veja. Afirmativa de número 19. Só escolas com pelo menos 1.000 estudantes possuem vice-diretor. Tempo. Bem, essa é falsa, pois o PCCR estabelece que apenas instituições com a partir de 500 estudantes devem possuir vice-diretor, e não 1.000, como afirmado. Beleza? Lembre-se disso, a partir de 500, ok? Afirmativa de número 20. Conforme o Plano de Cargo, Carreiras e Remuneração de Valparaíso de Goiás, a gratificação de direção incorpora automaticamente ao vencimento do servidor efetivo. Tempo. Então, o PCCR de Valparaíso estabelece que as gratificações, inclusive a de direção, são pagas mediante designação e não se incorporam ao vencimento, certo? Além disso, elas possuem regras de não cumulatividade, ou seja, o servidor perdeu a função, perde a gratificação. Nada de incorporar ao salário, beleza? Prontinho, fechamos nosso aulão. Agora vou pedir um favor. Compartilhe essa aula com aquele amigo que também vai prestar esse concurso. Assim, você ajuda quem gosta e ainda fortalece o canal. Ah, e não esquece de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Ativa o sininho e fica comigo, porque aqui o foco é um só: te levar até a aprovação. Nos vemos nas outras aulas.